Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados, bom dia, Dr. Vítor Constâncio. As minhas questões são sobre um tema que nunca foi muito desenvolvido nesta Comissão, mas que suscitam. Foi referido parcialmente, mas nunca aprofundado, e tem a ver também com uma questão que o meu colega há pouco aqui colocou, relacionado com as linhas de financiamento do Banco Central Europeu ao então Banco Espírito Santo, que atingiram, considerando quer as linhas diretas do BCE, quer as do Banco de Portugal, 10 mil milhões de euros. Explicou aqui há pouco que, em termos teóricos, no caso de incumprimento, este dinheiro seria dividido pelos diversos bancos ou instituições do Eurosistema. Portanto, se o Banco Espírito Santo tivesse entrado em insolvência e fosse liquidado, isso iria gerar perdas no Eurosistema. E isto era evidente. Ou seja, num caso de insolvência, ainda por estes dias saiu uma notícia a dizer que o GES não tem capacidade de reembolsar os seus credores, portanto, havendo uma insuficiência de fundos para reembolsar os seus credores, portanto, o BES iria provocar perdas de 10 mil milhões no Eurosistema. Isto afetaria não só Portugal, mas também Espanha, França, Itália, portanto, todos os países que integram o Eurosistema. E a pergunta que eu lhe gostava de fazer é esta. Foi equacionado ou não, com o seu conhecimento, com a sua intervenção ou com o seu conhecimento, em algum momento, porque a informação que temos é que não sei se com o seu conhecimento, mas num determinado momento foi equacionado, considerar a tranquilidade como colateral nas linhas de financiamento do Eurosistema. E, portanto, a tranquilidade ou a BES-Vida, uma delas, e, portanto, gostava de obter esta confirmação, se tiver dela conhecimento, naturalmente, porque ela tem alguma relevância. Segundo, qual era a análise que então o BCE fazia, uma vez que ocupava, enfim, uma função muito relevante no BCE, certamente terá condições de saber isso, qual era a análise que o BCE fazia sobre a qualidade dos colaterais que o BES tinha dados ao Banco Central Europeu. Porque, tanto quanto sei, a qualidade dos colaterais era muito duvidosa. E, portanto, gostava de lhe fazer essa pergunta. E uma última pergunta. O BCE aceitar a medida de resolução foi ou não uma forma de internalizar as perdas no país? Ou seja, se as perdas fossem partilhadas pelo Eurosistema, afetavam diferentes países e, portanto, se a motivação do BCE ao aceitar esta solução feita num fim de semana, tão repentina, foi ou não uma forma de internalizar, se esse foi um fator que ponderou na decisão, portanto, de internalizar as perdas de 10 mil milhões, poderiam ascender a 10 mil milhões, embora isto não seja rigoroso, porque no caso da ELA as perdas seriam do Banco de Portugal, certo, não do Banco Central Europeu, mas se isto não seria uma forma de internalizar essas perdas no país. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Vítor Constâncio, por favor. As resoluções são sempre feitas num fim de semana, de facto, sempre, em todo o lado. É sempre de repente que acontecem quando acontecem. Esse é um ponto. Bom, há aqui, digamos, sobre estes pontos, eu vou dizer coisas, já vou dizer, não vou evitar a questão, mas poderemos entrar em domínios em que eu não devo, deontologicamente, dizer coisas. Não é bem o caso, porque vou-lhe dar um exemplo. Se tive conhecimento, se participei na hipótese da tranquilidade a ser também usada como colateral, não tive. Portanto, como não tive, é fácil dizer, não estou a revelar nenhum segredo, digamos, do BCE como tal, não tive, e tenho muitas dúvidas que isso tivesse acontecido. Na medida em que quer a tranquilidade, quer o BES-Vida não tinham dimensão de balanço para poder fazer uma diferença substancial em relação... Aliás, também não podiam, porque não podiam ser contrapartes do BCE e, portanto, não podiam, digamos, dar nenhuma garantia em relação ao financiamento que era feito à holding financeira e ao grupo bancário. Portanto, não creio que tenha sido verosímil que isso alguma vez tenha sido considerado seriamente, mas não participei em nada,
ou não ouvi nunca referências a isso, por esta razão, suponho eu, porque não creio que pudesse ser uma solução útil. Quanto à qualidade dos colaterais, a qualidade dos colaterais era examinada, dependia também dos ratings do papel, dos títulos que eram dados como colateral, e estavam sujeitos a haircuts. Portanto, se o papel era 100, dependendo do rating, do grau de risco que tivesse, o valor como colateral não era 100, mas era 80 ou 75, consoante, enfim, havia um regime de haircuts em relação ao colateral que era aceite. E isso dava uma proteção adicional. Aliás, o facto de haver o colateral, e com estas características, significa que um Banco Central, quando dá financiamento de liquidez primária aos bancos, ao ter o colateral, fica duplamente garantido. Ou a instituição terá condições para pagar, ou se não tiver, o Banco Central fica com o colateral. E o colateral, sobretudo tendo estes haircuts, estes cortes, tem um valor. E, portanto, digamos, o Banco Central acabaria por não ter, digamos, perdas substanciais por estas duas razões e nada na ordem dos 10 bilhões, porque precisamente ficaria com o colateral. Esse é o direito legal e as condições legais da concessão de liquidez por um Banco Central sujeita a colateral. Portanto, o problema não se punha, por esta razão, não se punha exatamente nos termos em que o formulou, porque o BCE estava protegido em relação a este aspecto e, portanto, isso não entrou na consideração das decisões no que diz respeito à provisão de liquidez. O facto, digamos, o BCE esperou muito tempo, porque até ao fim de agosto manteve o estatuto de contraparte. Apesar, enfim, de já haver números, nessa altura, provisórios, fornecidos pela KPMG, enfim, os pormenores todos. Apesar de haver esses números preocupantes, mas apesar de tudo, havia o julgamento final dos auditores do Banco de Portugal durante o mês de julho, que ainda era possível e que havia buffers de capital suficientes para manter a solvabilidade. Só no dia 30 é que acabou tudo. E a partir daí era automático, porque estava escrito, enfim, nos termos da legislação emitida pelo BCE e no contexto europeu, não havendo solvabilidade, não há contraparte. Portanto, isso é quase automático, digamos assim, embora pudesse haver o tal julgamento, se houvesse uma hipótese de recapitalização credível, etc., pública ou privada, tudo isso poderia ter levado mais tempo, mas a partir desse momento essa era, portanto, a situação. Mas o BCE estava protegido pelo colateral, portanto, que tinha um valor e, sobretudo, tinha sido aceito com um desconto, um haircut, enfim, variando consoante a qualidade do papel.